eu faço parte da equipe de biologia da Escola Augusto Meira, né? Creio eu que seja a escola pública do estado do Pará que mais aprova no vestibular, né? No Enem, aliás, né? No nosso Enem. Então, eu me sinto lisonjeada por fazer parte dessa equipe maravilhosa que, junto a mim, temos lá a professora Nazilda, a professora, né, uma equipe aí maravilhosa de professoras, né? É uma tendência, eu digo, né, que as meninas gostam mais da biologia, né, e os meninos mais das exatas, né, química, física, matemática, nessa. Bom, meus queridos, eu trouxe essa de bioquímica e, engraçado, né, eu não combinei nada com o professor de química, né, que me antecedeu, professor, oh, Jesus, esqueci o nome dele, Silber. depois vocês me lembram. Silber. Hã? O Silber. Silber, verdade, Silber, né? E uma excelente aula, maravilhosa, e que veio a calhar aí juntamente com a bioquímica aqui dentro da biologia, né? E digo até que são parceiras, né? A bioquímica com perdão, a biologia com a química, biologia e química, porque muitas das questões que vêm hoje no Enem são as três juntas, né? Biologia, química e física. Então, você tem aí uma questão que vem quando elaborado perfeitamente. Biologia, você acha que se trata de biologia, mas as respostas são ou de química ou de física, né? Então, daí não dá para separar, não dá para estudar somente biologia separada de química e de física hoje, não tem como. Então, são integradas, então não tem como estudar separado. Então, toda vez que você for olhar para biologia, sempre estude junto com química e física, porque hoje é assim que está vindo realmente as questões do Enem, elas são assim, elas são integradas, interligadas, é aquilo que a gente chama de interdisciplinaridade. Então, fugir mais dessa regra, tá? Não vem mais aquela questão seca sobre biologia, não vem. Muito bem, então eu trouxe aí um apanhado geral para você da bioquímica, fazer um históricozinho aí da bioquímica no Enem, tá? Só para trazer um spoiler para você. Então, veja bem, em 2005, caiu questão de trazendo vitaminas e vitaminas lipossolúveis. Logo, ainda não caiu vitaminas hidrossolúveis. Então, vamos aguardar que pode ser questão. Veio trazendo glicose, né? A glicose, que a gente bem sabe que é um carboidrato. Em 2012, veio trazendo fosfolipídio, né? Fosfolipídio é aí uma espécie de lipídio. Em 2014, veio trazer ácidos, né? O aminoácido, a gente bem sabe que é a estrutura básica para formar proteína. E isso aí, enzimas, e a gente sabe também que a enzima é uma proteína. Em 2018 veio trazendo carotenoides, né, que o carotenoide é um precursor da vitamina A. Veio aí, então, a vitamina A, então precisa vir as outras, então vamos nos preparar para as outras vitaminas. Tá? Em 2019, ele achou por bem não trazer bioquímica, mas agora em 2020, né, que a prova já foi em 2021, ele veio trazendo uma questão sobre água e uma outra questão sobre carbono. Então, veja que ele já quase que abarcou todas as substâncias, quase todas, né? Então, aquilo que ele já colocou, então a gente pode reforçar e observar outras substâncias que ainda não caíram, como hormônio, né? Vitaminas hidrossolúveis, os próprios sais minerais, tá? Então, a gente tem que ter essa atenção aí e tentar focar não ver, tá bom? Então, só para dar esse spoiler aí para você do que já caiu no nosso Enem, então vamos adiante aí, tá bom? Maravilha. Bom, é muito grande, tá, meus amigos? Ela é cheia de detalhes, então eu não vou me ater a detalhes tantos, mas é preciso a gente relembrar do que é essencial para a gente poder resolver questões. Agora,
você sabe resolver qualquer questão, tá? O básico, enfim, já diz tudo. Muito bem. Então, a gente vê aí que a bioquímica é o ramo da biologia que estuda a composição e propriedades químicas dos seres vivos. Então, a gente vê aí que existem elementos químicos que fazem parte da matéria viva. A gente tem aí os principais: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? E tem aí os percentuais médios dentro da célula, né? Eu digo até que é o CHOMPs, né? E cada letrinha do início é o CHOMPs, tá? Então, nós temos aí esses elementos químicos. Quando a gente olhar para o mínimo, tá? Em se tratando de elementos, a gente tem esses aí que são mais abundantes na célula. Tudo bem? Agora, quando a gente passa para substâncias, aí a gente já tem da agregação daqueles elementos, nós vamos formar substâncias. E a gente tem aí a proporção, né, de substâncias que estão presentes na matéria viva, que é a água, a proteína, lipídio, açúcares, ácidos nucleicos e, logicamente, outras substâncias, tá bom? Então, a gente vê essa proporção aí e é importante a gente visualizar melhor, né, como é essa proporção dentro da matéria viva. Então, a gente tem aí, meus amigos, a abundância de água, né? Água de 70% a 85% no nosso corpo, tá bom? E seguido das outras também. Tá? Continuidade aí, que esse ainda não é o nosso foco. Vamos adiante. Então, nós temos a água. Esse ano veio água aí na nossa questão, a gente vai ver essa questão que veio. E importante porque a gente obtém, logicamente, a água através de alimentos líquidos, sólidos e água potável. É essencial a gente saber da água porque ela é um solvente universal. O professor há pouco falava de polaridade, né? E a gente sabe que a água ela é uma molécula polar, tá? E que dissolve, logicamente, compostos iônicos e polares. A polar não é possível. E, logicamente, a água participa de reações químicas denominadas hidrólise. Então, toda vez que você vê uma substância sendo hidrolisada, é porque a água está fazendo esse papel de quebrar essa substância, tá? Então, hidrólise, hidro significa água, lise, quebra, tá? Então, veja aqui o exemplo da sacarose. A sacarose, que é um açúcar, um carboidrato, é um disacarídeo, ele em meio aquoso, mais uma enzima aí para ajudar a quebrar melhor essa substância, tanto a sacarose sendo quebrada em uma molécula de glicose e a frutose, e logicamente a sacarose saindo aí, né? Vamos dizer, porque sempre a enzima, meus amigos, quando ela faz parte de um processo químico, de uma reação química, ela não é degradada, tá? Ela só faz aquele papel ali para ajudar, para auxiliar, mas que no final ela sai intacta. Muito bem. Então, aí a importância da água fazendo hidrólise, participando de processo químico. Um outro detalhe é que ela é importante como regulador térmico, tá? E foi esse detalhe aqui que caiu na nossa questão esse ano, tá bom? Que foi, eu vou já mostrar aqui para vocês, mas fala justamente dessa regulação térmica. Muito bem, possui elevado calor específico, com certeza o professor de química vai falar novamente isso para você, impede variações bruscas de temperatura, mantém a temperatura celular constante. E aí, importantíssimo você saber como é que, no caso do suor, a água atua nessa regulação química, tá bom? De que forma? De que forma, digo, em meio a poucos detalhes para você, mas, por exemplo, quando a gente faz uma atividade física, que o nosso corpo fica aquecido, superaquece, vamos dizer, a importância de a gente suar, meus amigos, é justamente para resfriar essa nossa pele e conseguir tirar esse calor interno, vir para o meio externo, e o suor, que ele é, logicamente, a base de água, né? Basicamente, água e outros, né? Tem ureia também. Esse suor, ele vai vaporizar, ele vai sofrer processo de vaporização.
E esse processo de vaporização, ele é um processo endotérmico, cuidado com isso. Essa é a chave da questão. Então, com certeza, o professor de Química vai tocar nesse assunto com vocês, fique atento, porque é a parte da biologia que permite com que a química esteja presente, é quando há esse processo de endotérmico e exotérmico. Tudo bem? Então, só repetindo, a gente superaquece um exercício físico, o suor é justamente para isto, para resfriar a superfície da nossa pele, e quando ele retira esse calor, ele está absorvendo esse calor, a água está absorvendo esse calor, daí o processo endotérmico. E aí evapora também o processo endotérmico, tudo bem? E aí, deixa eu logo mostrar aqui para você como foi que veio essa questão. Foi a questão do leite, o HTL, que a turma gosta de tomar. Inclusive, eu gostava muito de tomar aqueles leite em caixinha, tá bom? Então, ele conta aqui uma história dizendo que o leite é tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização. Ele colocou o nome aqui, ultrapasteurização, aí eu me lembrei, poxa, ele vai falar sobre biogênese, né? Vai falar sobre o Pasteur, que foi o grande desenvolvedor, né, inteligentérrimo, que conseguiu aí fazer esse processo de esterilização de produtos, né, para que os pudessem ter uma concentração para que a gente pudesse, vamos dizer, estocar alimento em casa, né? Porque antes não existia isso. Agora, hoje, logicamente, a gente faz compra, coloca aí, né? E a gente até esquece que tem aquele salame, né? Aquela maionese, aquele leite, tudo estocado em casa. Mas por quê? Porque passou por um processo de pasteurização. Muito bem. Então, ele fala aqui o processo para você. Elevar a sua temperatura homogeneamente a 135 graus por apenas 1 ou 2 segundos, o leite esterilizado sem prejudicar significativamente o seu sabor. Desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Para alcançar essa temperatura, sem que a água e o vaporize, o leite é aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. A pressão é reduzida subitamente, de modo que, aí vem, tanto é que a parte da água vaporize e a temperatura diminua. O processo térmico que explica essa redução súbita de temperatura, está aqui a questão, tá? A resposta da questão. Então, era isso, amiguinhos. É uma questão que envolve, lá no fundo, é sobre a água, tá? Ele trouxe aí para você essa questão. Detalhes, porque tem aqui detalhes que envolvem química e física, que não é minha praia, tá bom? Mas eu me lembrei muito, a questão é a letra E, que diz que a transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite, tá? Então, você tinha que se lembrar, amiguinho, desse processo endotérmico, que é a mesma coisa que acontece com o suor, tá? É um processo endotérmico, o suor, que é água, né? Abundância e água, faz esse processo de vaporizar. Né? Na hora que ele vaporiza, ele já absorveu o calor e agora ele libera esse calor. Esse processo é endotérmico. Maravilha. Mas deixa eu te contar um detalhezinho aqui que eu estou me lembrando, chega a estar coçando aqui para te falar. Esse leite, o HT, amiguinhos, sabe por que ele também dura bastante? E ele está escrito lá na caixinha que ele dura 6 meses. Sabe porque além desse processo de esterilização, e alta pressão, não é somente para matar os micro-organismos, essa é a intenção, é matar micro-organismos, é esterilizar mesmo, tá? Mas para ajudar também essa esterilização, tu sabe o que é que eles jogam aí para melhorar esse prolongamento da vida útil desse leite? Tu não vai acreditar, mas eles jogam soda cáustica, eles jogam
Soda cáustica faz parte aí da composição desse leite, tá bom? Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou ficar tomando esse leite aí por muito tempo, eu não sei o que é que vai dar, então eu vou dar uma parada aí no leite, vou voltar pro pó. Pó entre aspas, tá, amiguinho? Leite em pó, não é pó aquele pó, não, aquele pó ilícito, não é isso, não, por favor, não me julgue mal. Muito bem, mas vamos voltar aí. Bom, uma outra importância é transporte de substâncias, tá? A água facilita o transporte de alimentos, gases respiratórios, excretas e seivas de plantas. E também é lubrificante para os olhos e articulações, tá? E faz equilíbrio osmótico, a água é capaz de alterar as concentrações intra e extracelulares com a finalidade de manter a homeostase. O cuidado com essa palavrinha que ela costuma vir, tá? Homeostase significa equilíbrio, tá? E equilíbrio é em todos os sentidos, tá? Se a célula está bem, em equilíbrio celular, dentro e fora da célula, ela está em homeostase, tá? Até o nosso corpo, se a gente olhar para algo macro, se você está bem de saúde, você está em homeostase. Tudo bem? Maravilha. Então, a gente vê aí que fatores influenciam, sim, na quantidade de água no organismo, como idade, espécie, atividade metabólica do tecido, tá bom? Muito bem, vamos passar aqui para os sais minerais agora. Deixa eu ver aqui a hora, para não me perder. Muito bem, então os sais minerais, amigos, são substâncias inorgânicas formadas por íons, reguladores do metabolismo celular. E a gente obtém através de água mineral, alimentos, frutas, verduras, cereais e leite, etc. Tá? Os principais que costumam aparecer nos nossos vestibulares são esses, né? Tem outros, mas os mais importantes são esses: cálcio, cloro, cobalto, cobre, enxofre, tá? E importantíssimo é você saber a função. Eu sei que é demais te pedir a função, tá, amiguinho? Mas aqui para nós, ali e aqui, eles pedem a função desses elementos, tá bom? Aqui e ali cai. Ah, veremos outras aqui. Nós temos o ferro, esse aqui dá, porque faz parte da hemoglobina, e importantíssima para a respiração celular, tá? Porque os gases, amiguinho, tanto o CO2 quanto o O2, né, o oxigênio e gás carbônico, eles se juntam à hemoglobina e juntam-se justamente aí no ferro, tá? E você adquire aí, então, o ferro comendo carne, legumes e ovos. Muito bem. Flúor, importante aí na composição do ossos, dentes. O fosfato também, fazendo composição de ossos e dentes. Eu até estava brincando com os meus alunos que quando a gente toma essa água mineral que vem, né, que a gente olha a garrafinha e você olha no rótulo lá, está escrito fosfato. O que é o fosfato? O fosfato é um fertilizante. Ah, professor, quer dizer que eu vou virar uma plantinha? Não, não é isso, tá? É porque justamente é um meio de a gente adquirir fósforo. E aí esse fósforo vai ser importantíssimo para a composição de ossos e dentes. Muito bem. Aí nós temos o iodo, que vai fazer parte da composição química para a formação dos hormônios, principalmente da tireoide, tá? Porque a tireoide, amiguinhos, ela é importantíssima no metabolismo do corpo em geral, tá? Quer dizer, um órgão pequenininho que está aqui no nosso pescoço, chamado tireoide, mas ele faz o que a gente chama de metabolismo geral do corpo. É ele, um órgão pequenininho, mas que faz aí um detalhe muito grande no nosso organismo, tá? E então a gente adquire aí, através do sal de cozinha, também dos frutos do mar. Inclusive, é lei hoje, é uma portaria da Anvisa, né, que o sal de cozinha tem que ter, deve ter iodo adicionado. Tanto é que você compra o sal de cozinha, você vai ver lá na capa do sal, está escrito lá, adicionado com iodo. Porque, verificamente, que existe uma deficiência alimentar na da população aí,
que o pessoal estava ficando doente, né? Não estava, a tireoide não estava fazendo o seu trabalho direitinho, então verificaram que era a ausência de iodo na alimentação, amigos. Hoje é obrigatório todas as empresas que fazem o sal, né, produzem o sal, ter que adicionar iodo neste sal de cozinha. Muito bem, nós temos, portanto, o magnésio também, que faz parte aí da composição da clorofila, que é a clorofila, que é o pigmento necessário para que aconteça o processo de fotossíntese. O potássio, tá? Pego logo o potássio e o amigo dele aqui, o sódio, que faz a condução do impulso nervoso, tá bom? É a chamada que a gente vê lá na citologia, é a bomba de sódio e potássio, tá bom? Então, se hoje você tem o teu metabolismo em equilíbrio, é porque o sódio e o potássio estão fazendo esse equilíbrio, que é justamente o equilíbrio osmótico, tá? E eu me lembro que o meu professor de anatomia lá na faculdade, ele disse assim uma vez para mim, eu nunca esqueço, ele disse, olha, Jussara, o dia que essa bomba de sódio e potássio parar, a gente morre. Eu fiquei, mas como já, professor? Mas pensa, Jussara, pensa. Aí eu fui pensar, realmente, professor, o dia que a bomba de sódio e potássio parar, a gente morre, tá bom? Porque faz aí osmótico. Tudo bem? Maravilha. E o zinco, que agora está na moda, cuidado com o zinco, isso também pode vir, né? Que faz parte aí da composição de várias enzimas e do metabolismo. E agora, meus amigos, foi um dos ingredientes aí que muitos médicos estavam receitando para aumentar a atividade do sistema imunológico, tá? O zinco, portanto, estava sendo aí um das medicações que os médicos estavam passando para os pacientes para aumentar o sistema imunológico por causa da Covid, né? Então, pode sim que venha aí no nosso vestibular, aliás, no nosso Enem, vendo zinco. Então, se cair, vamos marcar que ele está ligado ao nosso sistema imune, tá? Ao nosso sistema imunológico. Muito bem. E você pode adquirir o zinco, ovos e frutos do mar também, e outros, né? Muito bem. Então, passando agora para as substâncias orgânicas, química ainda agora falou muito bem, né, de forma brilhante aí sobre, né, sobre cadeias de carbono. Então, o carbono, meus amiguinhos, ele é o principal ator das substâncias orgânicas, tá? Os outros são coautores, vamos dizer assim. Muito bem, então, ele se liga por ligações covalentes, né, o professor já falou, e os outros com os outros elementos, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Muito bem. Inúmeras são as funções que esse carbono traz aí para o organismo em geral. Então, fazendo parte aí do metabolismo, reserva, estrutura informacional e regulação. Aí, caiu esse ano aí essa questão envolvendo carbono, tá? Então, veja só, o cultivo de células animais transformou-se em uma tecnologia moderna com inúmeras aplicações. Dentre elas, testes de fármacos visando o desenvolvimento de medicamentos, apesar de os primeiros estudos datarem de 1907. O cultivo de células animais começou na década de 1950, quando Harry Igler conseguiu definir os nutrientes necessários para o crescimento celular. Qual componente garante o suprimento energético para essas células? Tá bom? Aí ele colocou aqui um quadro onde ele coloca componentes básicos para a manutenção da célula em meio de cultura, né? Então, meus amigos, a resposta certa era, portanto, a fonte de carbono, porque ele está perguntando para você de suprimento energético, né? Então, qual era o componente que garante o suprimento energético, né? Você acha que a água
é um suprimento energético? Não. Vitamina também não. Indicador de pH também não. Elementos inorgânicos também não. Então, por eliminação, tá? Você marcaria a letra C, fonte de carbono, né? Então, por eliminação, você conseguiria marcar tranquilamente essa questão aí, tá bom? Então, muito bem. Então, já sabe que o carbono é fonte energética. Muito bem. Então, o carbono aí, paizinho, eles fazem... Ó, uma outra palavra que eu gosto de falar para meus alunos é paizinha, tá? Então, de vez em quando vai escapulir aqui. Muito bem. Então, vamos ver aí que uma das substâncias orgânicas são os carboidratos, são os açúcares, os hidratos de carbono, tá? Glicídios, glucídios, quer dizer, colocaram quase 5 nomes para ver se a gente grava um, pelo menos, né? Muito bem. Então, carboidratos aí, a gente tem 3. Nós temos os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos, tá? Os monossacarídeos mais famosos que a gente precisa saber são as pentoses e as hexoses. Pentoses porque tem 5 carbonos na cadeia e hexoses porque tem 6 carbonos na cadeia. Mas para você identificar o que é um monossacarídeo, o monossacarídeo ele tem de 3 a 5 carbonos na cadeia, tá bom? E isso daí você identifica tranquilamente por ser um monossacarídeo. E aí, nós temos, portanto, aí, os monossacarídeos mais famosos são as pentoses e as hexoses. E a gente precisa saber quem é quem aqui, tá? A gente precisa saber. Não tem como escapar aqui. Vamos lá. Então, pentose, nós temos 2, a ribose e a desoxirribose. A ribose é o açúcar que forma o RNA. Cuidado com isso, cuidado. Ribose é o açúcar que forma o RNA e também o ATP, tá? O ATP que é a nossa moedinha energética, tá? Se eu estou falando aqui com você, piscando, olhando para essa câmera para você, é porque eu estou gastando o ATP, tá? Muito bem. Então, a gente tem também aqui a outra pentose, que é a desoxirribose, é o açúcar que forma o DNA, tá? Então, desoxirribose, por isso que o nome é DNA. E a sigla do DNA é desoxirribonucleico, tá bom? Ácido desoxirribonucleico. E do RNA é ácido desoxirribonucleico, ribo de ribose, nucleico porque está no núcleo. Muito bem. E as hexoses, que contêm 6 carbonos na cadeia, são 3. As hexoses, que são monossacarídeos. São glicose, frutose, ketose. Glicose é a fonte de energia primária das células. Cuidado com isso, eu vou chamar a tua atenção para isso, porque lá na frente eu vou precisar fazer a diferença de uma outra substância, tá? Então, guarde, glicose é a fonte fonte de energia. Muito bem. É o produto final da fotossíntese, sua decomposição fornece energia para a fabricação de moléculas de ATP. A frutose promove o sabor açucarado das frutas. Então, quando você está comendo né, uma banana, você está comendo essencialmente frutose. E também a frutose é transportada em glicose para o fígado, é transformada em glicose lá no fígado, tá? Muito bem. E a galactose é encontrada no leite, tá? E forma glicose lá no fígado. Então, tanto frutose quanto galactose, elas serão metabolizadas lá no fígado e serão transformadas em glicose. Tudo bem? Maravilha. E aí, olha só como foi que veio caindo lá em 2007 essa questão da glicose. Então, veja, ao beber uma solução de glicose, um corta-cana ingere uma substância, tá? Que substância é essa? Que ao ser degradada pelo organismo produz energia que pode ser usada como para movimentar o organismo e
inflamável, glicose é inflamável, eu não ia mais nem ler o resto, tá? Eu parava por aí mesmo. Que eleva a taxa de açúcar no sangue e é armazenada na célula, o que restabelece o teor de oxigênio no organismo, né? Deixa para lá, deixa de stand-by aí, deixa para lá, né? Em água, já parava de ler aí também, porque a glicose é solúvel em água, sim. De sabor adocicado, que, utilizada na respiração celular, fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono na atmosfera, né? Então, você ficaria aí meio que em dúvida, né? Entre a letra A e a letra E, tá? Mas a correta realmente é a letra E, tá? E cadê? Ele está dizendo aqui, por que não poderia ser a letra E, teacher? De sabor adocicado, tudo bem, que utiliza na respiração celular e fornece CO2? Não, pois não é fornece CO2 para manter estável a taxa de carbono, nada a ver, tá bom? Muito bem. Até porque o CO2 é produto, é final, né? Não é que ele vai fornecer. Quando falar em fornecer, parece que vem como reagente. Não. CO2 não é reagente. Ele é reagente lá na fotossíntese. Lá na fotossíntese. Tudo bem? Maravilha. Bom, já passei por aqui. Tá, vamos aqui. Agora, os disacarídeos, também é importante a gente saber quem são os disacarídeos, tá? Nós temos aqui um disacarídeo, você precisa de 2 monossacarídeos, tá? Ligados aí por uma ligação chamada ligação glicosídica. Glicosídica, tá? Professora, só o nome estrambólico. Não tem como fugir, tá bom? Muito bem, então, nós temos aí, como disacarídeos, a maltose, que se você quebrar, hidrolisar, na verdade, vamos falar o termo correto, né? Se você hidrolisar essa maltose, você vai formar 2 monossacarídeos, glicose e o outro é glicose. Aí você tem a celobiose, que é a glicose, mais glicose também, tá? Só que a maltose você tem lá nos vegetais, fazendo parte da célula vegetal como um todo. Agora, a celobiose, ela vem da degradação da celulose, tá bom? Então, ela está presente ali na parede celular. Nós temos a sacarose, que é formada de glicose mais uma frutose, e a lactose, que é formada de uma glicose e uma galactose, tá bom? Bom, chama aqui a sua atenção que quando a gente tem sacarose, a sacarose está mais presente lá na cana-de-açúcar, tá? Então, se vier uma questão aí, você já sabe de onde é que vem a sacarose. E a lactose é o açúcar do leite, tá bom? É o açúcar do leite. Não confunda e alguém dizer assim, proteína do leite. Não, é açúcar do leite, tá bom? É o açúcar do leite. Então, tem muita gente aí que é intolerante a esse açúcar do leite, tanto é que existe aí os leites que não tem a adição de lactose, né? Porque tem muita gente que é intolerante a esse leite. Mas por que essa intolerância, professora? Paizinho, basicamente porque, com certeza, essa pessoa não produz mais a enzima que ajuda a degradar essa lactose, que é a lactase, tá? Então, tem muita gente que hoje, já adulta, que adquiriu essa intolerância à lactose. Um exemplo é meu pai. Tá? Meu pai nunca teve isso. Agora, já que ele já está idoso, né? A gente sabe que a gente vai ficando velho, né? Ficando velho, a gente vai tendo deficiência, né? De algumas substâncias. É atividade celular, tá, amiguinho? A célula, ela vai perdendo algumas atividades aí. Tudo bem? Faz parte, faz parte. Nós não somos eternos. Muito bem. Então, é essa aí hoje o que a gente entende por a deficiência dessa enzima, então causa essa intolerância aí a muitas pessoas. Muito bem, então a gente passa aqui agora para o que são os polissacarídeos.
Polissacarídeos é a união de vários monossacarídeos, tá? Então, a gente tem aí os principais, o amido, glicogênio, quitina e celulose. Muito bem. O amido, que é a reserva energética das plantas e das algas, formada a partir da ligação de centenas de glicoses, fonte mais importante de carboidrato para o homem, que está presente aí nos vegetais que a gente consome, tá? O glicogênio é reserva, tá aqui o que eu queria chamar a tua atenção. Reserva energética dos animais. Tanto lá na glicose, que é um monossacarídeo, é fonte energética primária, porque é a glicose que consegue entrar nas nossas células, tá? Lá por dentro da proteína da célula, tu lembras disso? Da membrana celular é lipoproteica, tá? Então, a glicose entra pela proteína, porque a glicose ela é grandona, tá? Ela é baguda. Então, ela consegue entrar somente pela proteína. E eu já adianto para você que esse transporte para a entrada da glicose na célula é por difusão facilitada. Difusão facilitada, quer dizer, precisa de uma proteína para facilitar a entrada dessa glicose na célula. Muito bem. Então, eu chamo a tua atenção aqui, o glicogênio é uma reserva energética dos animais, é reserva, vem em segundo plano, enquanto que em primeiro plano é a glicose, tá? Então, não confunda glicogênio com glicose, por favor, tá? Porque a glicose, ela está mais presente ali correndo dentro do sangue, tá? Enquanto que essa reserva energética, que é o glicogênio, ele já está lá dentro do fígado, do músculo, tá? A gente pode tratar isso daí com certeza em uma aula posterior, tá? Muito bem. Então, o glicogênio é a nossa reserva energética, tá? Isso dos animais, porque a reserva energética das plantas é o amido. É o amido. Muito bem. Então, glicogênio presente no fígado e no músculo, formado a partir de ligações também de centenas de glicose. Quitina é um polissacarídeo estrutural que forma o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. Cuidado com isso aqui, tá bom? Mas aí você pergunta assim para mim, Tite, mas peraí, se a quitina é um açúcar e está presente no exoesqueleto, né, naquela carapaça dos artrópodes, como é o caso do camarão, do caranguejo, né? Por que não é doce, então? Porque a gente não sente, né? A gente não dá formiga. Por que não dá formiga naquela casquinha lá? Porque é o seguinte, amiguinho. Por cima dessa quitina tem carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Por isso que aquela casquinha fica dura. Por causa do carbonato de cálcio. Tudo bem? Maravilha. Oi! Tem algum paizinho me chamando? Tem uma pergunta? Pode perguntar. Eu acho que ele vai perguntar depois. Então, vamos continuar. Depois, o paizinho pergunta, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A celulose, portanto, é um polissacarídeo estrutural que está formando a parede celular das células vegetais, tá? Das células vegetais. E presente nas fibras vegetais, tá bom? E evita, logicamente, aquela constipação, né? Tem gente que tem o intestino preso, então precisa comer celulose, então precisa comer os vegetais aí, que são riquíssimos em celulose, tá? É a famosa fibra, né? Ah, fulano tem que comer fibra. É isso, tá, paizinho? Comer fibra é comer celulose. Muito bem. A celulose, ela não é... Nós não temos a capacidade de digerir a celulose, tá, amiguinhos? Porque nós não produzimos a enzima celulase, a gente não consegue. As fibras, elas só servem para isso, tá? Para melhorar a digestão, mas lá nas fezes elas saem íntegras, elas saem inteiras, tudo bem? Quem nunca viu lá, né, no final, quando você vai ao banheiro fazer o doce, você não vê aquele fiozinho do resto do tomate que você comeu, hein?
Pois é, por causa disso, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Seguindo aí, a gente tem os lipídios, também matéria orgânica aí, insolúvel em água, né? O professor falou ainda agora, por isso que o óleo não se mistura com a água, porque são substâncias immiscíveis, né? Porque o lipídio é matéria orgânica insolúvel em água, mas solúvel em solventes orgânicos apolares. Tudo bem? Maravilha. Apolares, portanto, porque não tem carga elétrica, ele falou isso lá. Muito bem. Então, nós temos aí também classificações dentro dos lipídios, assim como foi a classificação dentro dos carboidratos. Então, nós temos aí os glicídios, onde a gente tem a estrutura de um glicídio, que ele é a base de glicerol, que é um álcool, mais uma cadeia de ácidos graxos, tá? Então, nós temos os monoglicerídeos, diglicerídeos, os triglicerídeos, tá? A gente tem aqui o glicerol, portanto, essa cadeia é composta de 3 carbonos e aí 3, tá bom? Tranquilinho. E você sabe que a hidroxila, ela é característica de álcool, né? Característica de álcool. Então, botou o olho na hidroxila, opa, isso é um álcool, isso é um álcool. Tudo bem? Maravilha. Então, nós temos aí o glicídio, que tem a parte de álcool, mas tem a que são longas cadeias carbônicas, ou seja, é gordura pura. Quando você olhar e você enxergar o que é um ácido graxo, é gordura pura, tá? Logicamente, aí aqui na parte superior de um grupo carboxila, né? O grupo carboxila que é o que caracteriza aquela função ácido carboxílico, tá? Então, por isso que o nome é ácido, por causa da carboxila, tá aqui a carboxila bem aqui, tá? O grupo carboxila e uma extensa cadeia carbônica, tá? E essa cadeia carbônica pode ser insaturada e saturada. Gente, cuidado com isso aqui. Cuidado, chama a sua atenção, que isso daqui já foram várias, inúmeras questões de prova nos vestibulares do Brasil, onde ele pede para você a diferença de uma cadeia carbônica insaturada para uma saturada. A insaturada é quando você tem ligações duplas ou triplas nessa cadeia. E a saturada é quando não tem duplas e triplas ligações, tá bom? Agora te adianto uma coisa. Qual é a cadeia mais benéfica, né? Mais benéfica para o organismo? São as cadeias insaturadas, tá, amiguinho? Aí eu chamo a tua atenção para uma substância chamada ômega. Quem já ouviu falar no ômega? Ah, ômega 3, né? Ah, você tem que comer. Muito bem. Eu ia chamar a tua atenção para outra coisa. Tá, eu vou me lembrar. Mas deixa eu logo te adiantar um negócio que eu me lembrei aqui. Quando tu vais fritar alguma coisa, fritar lá na tua cozinha, lá no teu fogão, que tu joga o óleo na panela e tu frita esse óleo, ele é um óleo, né? Ele é um ambiente, ele é um líquido, ele é um líquido. Então, ele é cadeia carbônica insaturada, tá? O óleo de cozinha, aquele líquido ali, cadeia carbônica insaturada. Agora, quando tu ferve esse carbono aí, essa cadeia carbônica, esse óleo, quando tu tá fritando esse óleo, amiguinho, é produzida uma substância cancerígena, tá?
a cadeia carbônica ela vai deixando de ser insaturada para se tornar saturada. É processo de saturação. Então, quando tu ferve o óleo, presta atenção no que eu estou te falando. Quando tu faz esse processo de fervura do óleo, essa cadeia carbônica vai passando de ser insaturada para ser saturada. Aí que é o problema. Aí que é o problema para a nossa saúde, tá? Além de ela passar por esse processo de saturação, que é o perigo aí, que eu digo para você, é produzida uma substância cancerígena chamada acroleína. Acroleína, por isso que o médico fala para ti, não come coisa frita, né? Não come coisa frita, porque é isso, tá? É uma substância cancerígena aí na hora de saturar essa substância aí. Tudo bem? Maravilha. Então, a gente tem aí como glicerídeos também, tá? A gente tem os triglicerídeos, tá? Então, para você formar um triglicerídeo, você precisa de três cadeias de ácidos graxos, né? Junto com três gliceróis ali, né? Aliás, um glicerol, perdão. Para você fazer um glicerídeo virar um triglicerídeo, você precisa desidratar esse glicerídeo para transformar em triglicerídeo, tá? Aí você deixa de ter a função álcool para se transformar agora em uma ligação éster. Éster. Sumiu a função álcool, entrou a função éster para formar um triglicerídeo. Tudo bem? Então já veja aí que é um processo meio estranho, né? Tu vai tirar a água, tirar um álcool para colocar um éster para formar um triglicerídeo, e um triglicerídeo a gente bem sabe que é uma gordura perigosa, né? Entope veia, né? Pode causar mais lá na frente um infarto do miocárdio e assim vai. Tudo bem? Muito bem. Como eu falei para você, os óleos, esses insaturados que a gente vê, esse que você joga na panela, que ele está ali no meio líquido, né? No ambiente, ele está líquido, ele é um glicerídeo, tá? E ele é insaturado. Agora, quando você tem a gordura, a manteiga, por exemplo, aquilo ali já é ácido graxo saturado. Por quê? Porque ele já está todo empacotadinho ali. O que é que está empacotado? O que é que está empacotado? As cadeias carbônicas estão empacotadas, tá? Muito bem. Então, a gente tem como função os glicerídeos aí, reserva energética também, eles estão presentes nas sementes oleaginosas, como a soja, e também estão depositados no tecido adiposo dos animais, tá? Fazendo aí aquela gordurinha, né? Que é importante também na função termorreguladora. Quando você tem lá aqueles animais lá do frio, né? Como aqueles ursos polares, eles têm ali como a gordura, né? Os glicerídeos, os lipídios, para justamente favorecer eles de estarem lá no frio, né? Porque a gordura, ela funciona aí como se fosse um isolante térmico, tá? Cuidado que isso daí também já caiu nos nossos vestibulares, tá? A função dos glicerídeos no corpo de um animal. Função termorreguladora, tá? Nós temos as ceras também, o lipídio cera. Aí você diz assim, professora, cera? É, cera. Essa cera que está aí no ouvido é lipídio, tá? Pois é cera mesmo, tá bom? Mas, logicamente, tu não pode tirar ela por inteiro, porque ela protege, tá? Principalmente o tímpano. Enfim, não pode deixar de limpar, né? Senão vai ser acúmulo de bactéria. Muito bem. Então, as ceras são formadas por moléculas de álcool diferentes do glicerol, são unidas umas ou mais moléculas de ácido graxo. Qual é a propriedade dessas ceras? São sólidas à temperatura ambiente, são insolúveis em água, ponto de fusão maior que dos glicerídeos. Tá? A função, nós temos como proteção da entrada de agentes estranhos no conduto auditivo, como eu falei para você, reverte as folhas impedindo evaporação excessiva de água. Cuidado com isso daqui, porque isso daqui
é uma vantagem evolutiva das plantas, tá? Porque isso aqui está muito mais presente nas plantas do Nordeste, por exemplo, né? Nessas regiões áridas e semiáridas, onde não tem muita chuva, o solo é pobre em água, tá bom? Então, para elas impedirem evaporação excessiva, essa cera que tem na superfície da folha impede com que a planta perca essa água que já é escassa para o meio, tá bom? Então, atenção, se cair na sua prova, a cera que é a responsável por impedir essa evaporação de água em plantas, principalmente nessas que estão nessas regiões onde há escassez de água, onde há escassez de água. Muito bem? E lá você encontra a cera também nas aves, é produzida pelas glândulas uropigianas para manter as penas impermeáveis. Tu já viste que o pato e a galinha, qualquer um desses principalmente o pato, né? Que aventuram aí na água, por que eles não afundam, hein? Por que o pato não afunda? E olha que a pena dele fica molhadinha, né? Mas por que ele não afunda, meus amigos? Justamente por causa dessa cera. Não sei se tu já viste quando tu vai fazer uma galinha, que você vai preparar a galinha, tratar a galinha, na verdade. Lá atrás tem gente que corta um pedacinho lá em cima do sobrinho da galinha e aparece assim uma glândulazinha amarela, tu já viste? Pois é, aquela glândula amarelinha são essas glândulas uropigianas, tá? Essas são chamadas uropígio, porque estão em cima dessa estruturazinha aí que a gente chama de o sobrinho da galinha, né? Muita gente chama o sobrinho. Eu cresci lá em casa dizendo sobrinho, eu quero sobrinho, o sobrinho é meu, tá? Então, é isso aí. É aquela glândulazinha que o patinho, né? Vai com o bico até lá, mela o bico e passa nas suas penas, que é para impermeabilizar a pena, tá bom? Então, por isso que ele não afunda, porque é uma cera, é um lipídio, então a função dessa glândula aí é produzir esse muco, é um muco, tá? Mas é um muco que logo vira uma cera, que é justamente para impermeabilizar as penas por causa que eles vão flutuar na água. Muito bem? Tá? Tá chegando aqui. Já chegou, né? Já acabou meu tempo, professor? 8h30 Professora, aqui. pelo horário, faltam 5 minutos, mas se a senhora Ah, quiser passar um pouquinho, tudo bem? mas esse pouquinho aí são quantos minutos? Porque senão vamos embora. Tipo, uns 10 minutos, pronto. Tá, então tá bom, dez Pode ser? minutinhos. Pode, tranquilo. Então vamos lá. Eu tenho aqui os esteroides, tá, amiguinhos? Os esteroides são formados por carbonos ligados entre si, formando 4 anéis, tá? E o mais famoso esteroide aí, que é o lipídio, é o colesterol. E esse colesterol, ele vai formar os hormônios sexuais, tá? Testosterona, progesterona e estrógeno, e também os hormônios lá da glândula suprarrenal, que são o cortisol e a aldosterona. A função do colesterol, tá, que está presente aqui nas membranas celulares, olha aqui em amarelinho, esses amarelinhos aqui em meio aos fosfolipídios são colesterol, moléculas de colesterol, tá? Então, qual é a função desse colesterol aqui na membrana plasmática? Favorecer a flexibilidade dessa membrana. Tudo bem? Atenção, não existe colesterol nas células vegetais. Cuidado com isso. Não existe colesterol nas células vegetais, tá? Ou seja, em vegetal nenhum, tá? Não existe colesterol. Não existe mesmo, tá? Muito bem. Então, a função aí do colesterol, função da bile, que é uma fragmentadora de gordura, né? Emulsifica as gorduras, é precursor da vitamina D, que é o calciferol, o raquitismo, precursor dos hormônios sexuais, dos hormônios das suprarrenais. Como é que a gente obtém, portanto, esse colesterol? Tá? A gente obtém aí das gorduras, se alimentando de gordura, tá bom?
Então, esse colesterol ele é sintetizado no fígado e absorvido no intestino. O problema da associação ao colesterol é o seguinte, porque o colesterol ele está aliado a uma lipoproteína de baixa densidade, que é o chamado de HDL. Cuidado, que tem muita gente que diz assim, ah, o meu colesterol está alto, né? Aí vai ver lá, o HDL está alto. Gente, o HDL, ele não é o colesterol em si, ele não é o colesterol em si. O HDL é uma lipoproteína que se agarra no colesterol, tá? Para fazer aí a viagem dentro do organismo, tudo bem? Então, o excesso no sangue desse HDL se oxida e passa a depositar na parede dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, que é o enriquecimento desse colesterol na parede dos vasos. Tudo bem? Então, em excesso de colesterol no sangue, quem vai aparecer naturalmente é o LDL, tá? É o mau colesterol que a gente diz, porque ele ocasiona que existe muito colesterol, tá? Ele é um indicador, na verdade, que está existindo um excesso de colesterol no sangue. Tudo bem? Maravilha. Então, portanto, a gente tem aí que o colesterol ruim, né, que a gente diz que é o LDL, vai provocar a aterosclerose, que é justamente, olha só, essas placas aqui de gordura que entope e veio. Manuzinha, vai entupir e pode aí, que Deus o livre, tá? O calibre dos vasos sanguíneos diminuir. Se diminuir, vai causar o que a gente chama de trombose, tá? E esses trombos podem causar o infarto do miocárdio. Tudo bem? Tranquilo. E a gente tem o bom colesterol, tá? Que é o indicador, o bom colesterol é um indicador, que é o HDL, também é uma lipoproteína, agora de alta densidade, que transporta. São transportadores de fosfolipídio, mas podem transportar colesterol quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue, tá bom? Então, os dois fazem o mesmo trabalho, tá bom? Mas quando você vê aquele colesterol em abundância, é o LDL que vai acusar, tá bom? Então, se quando tem pouco colesterol aí no sangue, quem vai ser acusado que tem o HDL bom é esse que vai aparecer lá no seu hemograma, tudo bem? Então, cadê? Faltam 5 minutinhos aqui. Então, o HDL, meus queridos, ele capta o excesso do colesterol no sangue e transporta-os até o fígado, onde são eliminados junto com a bile. O HDL retira o excesso de colesterol do sangue, impedindo que ocorra problemas tais como a aterosclerose, tá bom? Muito bem. E por último, a gente vai ver aqui, tá? Para terminar aqui o fosfolipídio, esse está presente na nossa membrana plasmática, tá? E só lembrando que o fosfolipídio, ele tem uma parte polar e outra apolar. A parte polar é justamente essa região aqui da cabeça, que a gente chama de cabeça hidrofílica, e o corpinho do fosfolipídio, que é a parte hidrofóbica, que é a parte exclusivamente de cadeia carbônica mesmo, é carbono puro, tá? Carbono puro. Muito bem. Então, vem aí uma questão, tá? Já vamos terminar, e ele perguntava para você assim: quando colocamos em água os fosfolipídios, tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, tá? Cadê a bicamada lipídica? Ó, bem aqui, tem uma camada de fosfolipídio aqui em cima e outra aqui embaixo, tá? Conforme mostrado na figura, quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em novos lipossomos. Esse rearranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza o quê? Fosfolipídio só tem natureza polar? Não. Só a polar? Também não. Anfótera? Também não, porque a anfótera está ligado lá com ácidos e bases. Insaturada também não. Então, é anfifílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Portanto, é a letra E, né?
Então, tá aí o Manuzinho que estava ligadão nos fosfolipídios, acertou bacana essa questão aí, tá bom? Meus amiguinhos, peço desculpa aí para vocês, eu falo muito, tá? Porque eu tenho o dom da palavra, tá, professor Daniel? Mas é necessário, a gente vai conversando aqui, vai aparecendo muitos detalhes, e eu gosto de conversar com meus alunos, tá? Porque assim que eu vou dando aula, professor, eu também vou alertando sobre certas coisas, né? Porque a biologia é para isso. É para alertar no caso da saúde, do bem-estar, enfim. Então, é para isso aí. Mas na próxima aula tem mais bioquímica, porque é grande. Eu falei para vocês que ela é grande, tá bom? Professor, valeu, É, obrigada, obrigada aos alunos. Tem perguntas? professora, somos nós que agradecemos. Inclusive, acabei de fazer o comentário lá, né? Gostaria só de registrar para os alunos que o Uhum, nosso projeto ele é dividido por área, né? sim. E o projeto de Ciências da Natureza é nosso, né? É a gente que coordena o Ciência da Natureza. Pelo Uhum. fato de eu ser da física, né? E eu fiz um comentário, inclusive, não sei se o professor Silvio ainda está por aí, fiz um comentário a respeito da interdisciplinaridade, né? Da interdisciplinaridade que foram essas aulas de hoje. A Lisandra está comentando aí, né? Porque é assim, não existe mais como a gente tentar dividir as coisas, de adivinhar quantas questões vêm de física, quantas de biologia, quantas de química, né? Eu estou falando especificamente de ciências da natureza. Então, quando você citou a hemoglobina, né? Quando você citou, olha, tem ferro aqui. Na verdade, o ferro, ele forma o que nós conhecemos lá na química de complexo de coordenação, né? Ó, De complexo de coordenação, já em que vai nós temos, puxar. além do ferro, nós temos um aminoácido que é a histidina lá, também está pendurada lá nesse complexo. Então, só para você ter uma ideia, está faltando alguém realmente da área de ciências biológicas, né? A gente desenvolve um trabalho, eu e o professor Silber, a gente desenvolve trabalho que é trabalhar, que é sintetizar esses complexos de coordenação, inclusive para fazer teste antitumoral, Opa, né? maravilha. Essa é de certa forma, uma parte dessa pesquisa é a dissertação do professor Silber, né? Então, para você ver, na verdade é isso, né? Ciência da natureza, ela é exatamente isso, nós não temos mais como separar. Então, eu fico feliz, você falou em calor específico, tem alguns alunos nossos aí, ex-alunos, que tiveram aulas com a gente da parte de termodinâmica. A gente falou exatamente aquilo que você falou de forma brilhante, né? A questão de regulação aí na variação de temperatura. Numa região árida, as variações entre o dia e a noite são altas, né? Não tem água. Nas regiões litorâneas, a variação é muito pouca, porque tem, né? Ou seja, já é o calor específico entrando aí, que é uma característica física dos materiais. E como a gente é cientista de materiais, a gente Uhum. exatamente aborda esses pontos importantes. Gente, eu só quero dizer que esses alunos aí, né, diretamente de Soura e Adriele aí, ó, esses alunos tiveram uma excelente aula hoje. A gente vai fazer um esforço, gente. É todo um processo de adaptação. A gente vai daqui a pouco reunir os coordenadores das áreas para tomar decisões. Ou seja, é dioturnamente a gente reunindo, é sábado, muitas vezes, sábado à noite, né? Reunindo para dar o melhor da gente, tá? Para Verdade, dar o verdade. melhor. E professora Jussara, professor Silvia, juntamente com os seus monitores aí, né? E com o apoio também aí da galera de apoio de coordenação, que é o Douglas Slater, que também está aí. Nós fizemos o que tínhamos que fazer, né? Montar aí uma aula que pudesse realmente dizer, nós somos de ciências da natureza, né? Nós não somos nem de física, nem de biologia, nem de que nós somos ciência da natureza. Verdade. Né? Concordo E como a também. gente sempre tem que puxar um pouquinho para o lado da nossa, né? A sardinha, da tem que puxar nossa, a sardinha. Verdade.
É a área, né? É a área. É a área, ela está no nosso dia a dia. Mas não esqueçam, para você ser aprovado, ter uma boa nota no Enem, tem que estudar tudo, gente. E amanhã nós temos matemática no primeiro horário, né? E no segundo horário nós temos o professor Márcio Benício de Física. Então a gente fecha a ciência da natureza já, né? A cada semana nós teremos uma aula de biologia, uma de química e uma de física. Né? O Douglas está agradecendo aí. Eu que te agradeço, Douglas, aqui, né? Aluno nosso, aluno que foi da física, não, eu quero fazer química. Aí Maravilhosa a ele aula vai, dele. Tranquilo, tranquilo dando aula. né, Tava só me lembrando aqui. O Douglas é o nosso aluno de química lá do Instituto. Ele que estava gravando as aulas aí. Ele fez física e resolveu sair para fazer química. Mal ele sabe que as ciências da natureza elas estão conversando aqui em cima. Sim, Né? Já dizia Edgar Morin, né? O diálogo dos saberes, né? Então, a gente fica muito feliz pela sua aula, professora. Agradeço aos alunos que ficaram eu que até agradeço. agora também, né? Aí também na expectativa. Professor Silber já também já parabenizou a senhora aí, né? E a aula dele também foi, como você disse, ninguém nem combinou, Excelente, mas deu verdade. certo porque exatamente uma coisa puxou a outra e assim por diante. Isso é a prova de ser da natureza. Isso é a prova que vai colocar você na diferença dos demais. Ela faz a diferença. Ser da natureza faz a diferença. Tá certo? Mas não esqueçam de estudar. E na última aula de amanhã nós temos o professor Anísio, especialista